Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui no nosso canal Estúdio Nova Era. Hoje nós teremos uma conversa muito produtiva, muito gostosa. Vocês vão saber daqui a pouquinho do que eu estou falando, tá? Mas antes disso, vamos agradecer nossos apoiadores e agradecendo também a cada um de vocês que nos assiste, você que é inscrito. Caso você não seja inscrito, vai lá, cara, se inscreve no canal, não custa nada, é totalmente de graça. Mandar um alô para os nossos apoiadores, vamos falar de Inove Motos. Lembrando que a Inove Motos está com uma super promoção, tá ok, meu parceiro? Super promoção, trocou o óleo da moto, você está concorrendo a uma Pop 0 km. Beleza? Falco Uniformes Esportivos. Falou de uniformes esportivos, está falando de Falco Uniformes Esportivos. Nova Era Fotografia, essa nossos convidados conhecem muito bem. Farmavida, a sua farmácia de manipulação. A nossa convidada também de hoje conhece muito bem. Muito bem. Farmavida, nosso parceiro Pedro. Ateliê Mãos Talentosas. Rodrigo Joias. Fiel Trendes e Variedades. Roupas e variedades. T-Burgers. Hambúrguer não, uma refeição. Viu? Você compra um hoje, lanche amanhã de manhã, meio-dia, ou seja, é um baita hambúrguer, tá? E Bom Sabor, bolos, Bom Sabor, lá na Rua Brasília, coladinho ali com a Caixa Econômica, na Rua Brasília, bairro Brasília, tá ok? Também do meu xará, Rodrigo. Vamos falar aqui com ela que já passou por aqui, só que ela veio falar sobre outro segmento e falar da educação, não é isso? E hoje nós vamos falar, como eu falei agora há pouco, vamos falar de uma coisa muito gostosa, vamos falar sobre refeições, nutrição, comida, cafezinho gostoso, aqui numa xícara personalizada lá do nosso parceiro Maurício de Taquarana. Alô Maurício, um grande abraço para você, viu, meu irmão? Estênio Tavares, mais uma vez, muito obrigado. Segunda participação aqui no seu canal, né? O nosso muito obrigado, Estênio. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição. Eu é que agradeço, sabe, Kiko? Muito feliz, assim, a gente poder chegar aqui e ver o seu trabalho. Cada dia que a gente chega aqui, o estúdio está melhor, né? O estúdio está mais bonito, mais organizado, obrigado, né? E eu agradeço de coração, mais uma vez, o convite. É muito bom estar aqui. Nós que agradecemos, como já foi citado, é a segunda participação sua aqui. Em outro momento foi falar sobre educação, hoje vamos falar sobre nutrição, vamos falar sobre comida, vamos falar sobre cafezinho. Mandar um grande abraço aqui para o nosso parceiro Maurício, lá em Taquarana. Foi ele quem personalizou essa xícara para a gente aqui, com a nossa marca. Maurício, meu irmão, nosso muito obrigado, viu? Vai um cafezinho. Stênio, nutrição, agosto, mês do nutricionista. O que você tem a falar sobre a nutrição para a gente hoje? É muito importante nos dias de hoje a gente falar sobre alimentação, né? Falar sobre comer saudável, né? Comer consciente, mas muito mais falar da alimentação como algo adequado, saudável, sem terrorismo, né? A gente, nos últimos tempos, principalmente pelos meios das mídias sociais, né? Das redes sociais, a gente tem visto muito terrorismo nutricional, né? Você acorda hoje, não pode comer ovo, não pode comer açúcar, não pode comer, né, isso, não pode comer aquilo, isso faz mal, isso é caro, agora você tem que comer determinado alimento, né? E muitas vezes a gente vê que a nutrição está se perdendo porque as pessoas estão deixando de comer aquilo que é a comida de verdade, né? Hoje eu até eu faço parte de uma pesquisa, né, que é o ENANI, é o Estudo Nacional de Alimentação Nutricional Infantil, e hoje eu fui fazer o recordatório 24 horas, que é fazer o recordatório do que a criança comeu, né? Então, assim, eu fiquei tão feliz como nutricionista de ver uma criança de 5 anos que come beterraba, come brócolis, come alface, que isso é quase uma raridade hoje em dia, você vê. Eu não como coentro. O coentro é meio polêmico mesmo, Kiko, mas assim, principalmente pela grande quantidade de propaganda, de facilidade ao acesso, né, daqueles alimentos que não são tão saudáveis, que não são adequados, né? A gente tem visto hoje, inclusive, o aumento da obesidade infantil, justamente pela má alimentação,
né? As pessoas estão tendo mais acesso àqueles alimentos industrializados, né, ultraprocessados, como a gente chama, e estão deixando de comer aquela comida básica, saudável, boa, do dia a dia, né, que é o arroz, o feijão, a verdura, né, os legumes, né, e isso tem impactado muito a nossa sociedade, não só o Brasil, como isso tem sido uma realidade a nível mundial. Se antigamente a gente tinha um problema da fome, hoje nós temos a fome associada à obesidade, principalmente a obesidade nas crianças, né? A obesidade infantil. E por que, Stênia, né? Por que isso acontece a nível mundial? Né? Nos últimos anos, a gente vê uma mudança do padrão econômico, social, político e assim por diante. E uma das coisas que tem mudado o padrão alimentar das pessoas, principalmente das crianças, é justamente esse acesso a essa comida com muita gordura, com muito açúcar, né, com muitos aditivos, com muitos corantes, né? Então, por exemplo, hoje um macarrão instantâneo, né, um salgadinho, um pacote de bala, as pessoas têm muito acesso do que tinham há 30, 40 anos atrás, né? Isso requer por conta também da facilidade para agora, a correria. Pronto, tudo isso, né, eu brinco assim, tudo isso entra no pacote, né, infelizmente contribuindo para que as pessoas estejam diminuindo o seu consumo, o seu acesso àquilo que a gente chama da alimentação adequada e saudável, que continua sendo a fruta, a verdura, a nossa comida básica, né, a comida de verdade mesmo, aquela comida que a gente prepara, né? E sem contar um outro quesito que eu acho muito importante também, que a gente não pode deixar de falar, é a questão, muitas vezes, que as pessoas falam que a alimentação saudável ela é cara. É cara se você comprar, por exemplo, uma proteína isolada do leite, né, um whey. A gente sabe da importância do whey, o whey é necessário para algumas pessoas, né? Algumas pessoas não conseguem bater realmente a meta de proteína, é uma forma mais fácil, né, de você absorver, né, esse nutriente, mas, por um outro lado, as verduras continuam acessíveis, né? Se você for à feira hoje com R$ 20, como eu fui semana passada e fiz questão de postar, né, nas minhas redes sociais, a importância da gente ir à feira, a importância da gente comprar frutas da nossa região, frutas da estação, né? Então, com R$ 20 eu consegui comprar bastante coisa, né? Então, é um mito esse de que a alimentação saudável ela é cara. É cara se você for comprar os produtos que estão na mídia, né, no supermercado, né, os industrializados. E até eu quero ressaltar aqui que eu não sou contra, né? O nutricionista não é contra o industrializado. Nós temos industrializados do bem. A indústria favorece que mais alimentos cheguem até as pessoas, né? A gente é contra aqueles ultraprocessados. E qual a diferença, Ristene, né? Sim. Qual a diferença de um produto industrializado, de um produto ultraprocessado, né? O produto industrializado é aquele que foi necessário a indústria beneficiar de alguma forma. Por exemplo, eu vou falar do nosso queridinho aqui do Nordeste, o cuscuz, né? Cuscuz é aquele alimento onde foi plantado milho, né? Depois eles secam o milho, processam, né? Ralam a nível industrial, coloca no pacote e chega até nós, né, no supermercado. O cuscuz não chega até a gente como antigamente. Ralar os dedos também. Ralava os dedos também, que eu fiz isso muitas vezes. Pronto, Kiko. E você pegou assim uma parte que eu acho importante. Hoje a gente quase não vê mais essas pessoas ralando o próprio milho para fazer o cuscuz, porque sai muito mais prático você ir lá e comprar o pacote de cuscuz. Mas quando você pega aquele pacote, qual é o único ingrediente que tem ali? Milho ralado, cuscuz em flocos, né? Milho em flocos. Então você não tem ali corante, você não tem aditivos, ninguém adicionou ali açúcar, gordura, né? E uma das coisas que eu acho mais fantástica é que o cuscuz é barato, né? Hoje, em alguns lugares com R$ 2, você compra um pacote de cuscuz que alimenta uma quantidade considerável, né? Um pacote de cuscuz alimenta bastante gente, né? Alimenta uma quantidade considerável de pessoas, né? Lá em casa, meu pacote de cuscuz, né? A gente come uma noite, né? Come 2 refeições, né?
Então, assim, é um produto que é muito acessível, é um produto barato. Então, mas esse produto quase não teve modificação, né? A gente tem ali o quê? Milho ralado. E não foi colocado mais nada naquele pacote. O que é um produto industrializado ultraprocessado? Qual é a diferença? Quem É é? aquele produto que ele já teve tanta alteração, tanta mudança, que ele quase não tem mais a sua base original. Eu vou dar um exemplo, pronto, vou pegar o próprio milho. Você tem um salgadinho, que é esse que eles colocam, salgadinho de milho, né? Que as crianças, infelizmente, adoram, Adoro. né? As crianças, infelizmente, adoram. E aí nós temos, então, que esse produto tem milho? Tem, Tem. mas em quantidade muito pequena. Porque eles colocaram ali. O que eles adicionaram ali naquele pacote? Adicionaram gordura, adicionaram sal, corante, aromatizante. Então, quando você vai ver, do milho mesmo, quase não tem. Um outro bom exemplo é o suco de caixinha. Por que o nutricionista, né? Eu falo assim, que é o nosso pavor no consultório, Suco de caixinha. principalmente na alimentação infantil, é o suco de caixinha. Ah, Stênia, a gente tem sucos de caixinha bom, de qualidade? Tem. Só que com o preço ele é muito maior. Vou dar um exemplo. As crianças gostam muito de levar, às vezes a mãe compra porque é prático, você compra uma caixa de suco de caixinha e coloca ali na merenda escolar para a criança levar para um lanche, né? Só que quando você vai ler no rótulo, alguns têm assim, contém apenas 10% de suco. E o Suco resto? natural. E o resto é o quê, Kiko? Açúcar, corante. Eles têm que colocar uma cor para ficar mais bonita, um realçador de sabor, né? Porque para ficar mais palatável, a criança acha mais gostoso. Como é só mais 10% da fruta, né? Então, 90% são aditivos. E é justamente esses aditivos que fazem mal, né? É onde entra o excesso de açúcar, né, que pode causar o diabetes, né, o excesso de gordura. A gente tem uma grande quantidade de crianças e de adultos no Brasil com o seu colesterol alterado, né, que pode vir a causar doenças, né? Então, hoje, quando a gente fala da alimentação de verdade, é essa de consumir o suco, mas aquele suco que a gente faz em casa, né, com a própria fruta, que ali você sabe que tem água e 100% de fruta, né? E o de caixinha, tem uns que não tem nem 10%, né? Ainda esse aí desce mais ainda, essa porcentagem de... Tem suco que tem 5%, 5,9%. E nas festas, né, nas lancheiras das crianças, né, até mesmo no final de semana, né, no convívio das festas, a gente vê muito consumo, né, de suco industrializado, sem contar o refrigerante, né, que né, mas no Brasil a gente tem um consumo muito alto de refrigerante. Né? Tem algumas marcas que o seu produto já está tão consolidado no mercado que eles não necessitariam de fazer, por exemplo, propaganda. Infelizmente, essa realidade do consumo em excesso, né, como eu disse aqui, do açúcar, da gordura, né, eu sempre falo assim, o que era exceção, infelizmente, virou regra. Porque eu lembro quando eu era criança, quando a gente ia para aniversário, era o momento que a gente comia docinho, que a gente comia um bolo, né, confeitado, recheado, né, que a gente tomava um refrigerante. Quanto mais guloseima tiver... Exatamente, né? Mas quando é que a gente tinha acesso a essas guloseimas? Só Quando ia a pra uma gente festa. ia para uma festa e às vezes no Natal, né? Hoje, onde você vai, em qualquer Então, reunião, em qualquer festa, em qualquer confraternização, você vê ali o excesso, né? E novamente, sabe, Kiko, nós nutricionistas, nós não estamos falando não coma doce, não comemore seu aniversário, né? Não é isso. Comer não é só nutriente e caloria. Então, esse excesso, né, de bebida açucarada, excesso de alimentos com gordura, é o que realmente tem atrapalhado a alimentação e a vida saudável de muitas pessoas.
né? Não é pecado, não é errado você comer a comida da sua mãe, aquela comida que você gosta, né? Como eu disse, né, já falei aqui, comida não é só nutriente, não é só caloria, comida é afeto, comida é carinho, né? Você tá triste, você come, você tá alegre, você come. A sociedade, né, as celebrações geram em torno da comida, né? Quer festa mais brasileira do que churrasco, né? Então, o brasileiro, ele adora churrasco, né? Quer Quem não foi, celebração, não? quer festa, quer reunião que o brasileiro gosta, né? Vamos marcar o churrasco, vamos reunir a família, né? Então, assim, a comida, ela faz parte da vivência do ser humano, não só por uma questão de sobrevivência. Claro que nós precisamos, né, dos nutrientes, porque a comida é o nosso combustível, mas vai muito além disso, né? As celebrações, as festas, né? Você está triste, você come, você está alegre, você come, mas hoje a gente tem visto um terrorismo nutricional muito grande, de um lado, e de um outro esse acesso, né, uma acessibilidade a esses alimentos que não fazem tão bem. No entanto, que tem produto que a gente não pode nem chamar de alimento, de tão modificado, de tão processado, no entanto, que tem a palavra ultraprocessado, né? E, ultimamente, a campanha, principalmente, né, do Ministério da Saúde, dos profissionais de saúde, de nós, nutricionistas, é justamente diminuir esse acesso e esse consumo a esses produtos ultraprocessados. Então, só quem pode fazer um plano alimentar, dizer o que vai tirar, o que você pode comer ou não, é o nutricionista. Nenhum outro profissional de saúde está habilitado a fazer um plano nutricional. Esse cabe apenas, exclusivamente ao nutricionista. E claro que a gente não vai olhar para você e vai falar, pronto, a partir de hoje você vai viver de luz e de gratidão, né? Não é isso. Às vezes, Kiko, vai ser necessário. Então, por exemplo, um paciente que ele já veio com um diagnóstico de diabetes. E vem então porque o endocrinologista encaminhou para que a gente pudesse fazer então, né, ali o plano alimentar desse paciente. Então, infelizmente, tem coisas que ele vai ter que diminuir ou vai ter que retirar. Por quê? Porque ele vai precisar equilibrar ali a sua glicemia, né? Então, infelizmente, em alguns casos é necessário. Mas o que a gente tem visto hoje é alguém restringindo o consumo de leite, porque leite é inflamatório. Ele não foi a um endocrinologista, ele não foi a um nutricionista, mas ele viu lá no YouTube que leite era inflamatório e a partir de hoje ele começou a tirar tudo que tem leite. E assim acontece com produtos com glúten, né? Assim acontece com outros produtos. Então, assim, é necessário uma avaliação de um profissional de saúde, no caso, um nutricionista, para realmente avaliar ali se ele vai precisar de uma restrição ou não, né? Investigar, né? Fazer o acompanhamento dependendo do diagnóstico, né? Avaliar se aquele alimento ele pode ou não consumir. Às vezes é um alimento que vai ser tirado só naquele momento, enquanto ele controla, para ele fazer uma reeducação alimentar e tudo mais. Então, dentro daquilo que eu sempre estudei, que eu sempre aprendi, que preconiza os principais guias, né? Nós temos no Brasil o Guia Brasileiro, né, da Alimentação, Guia Alimentar da População Brasileira. É um guia que recebeu prêmios internacionais. Vários países consultam o Brasil, então nós temos um guia completo que respeita a alimentação, a regionalidade, né? Então, o mais importante disso é a gente todos os dias pensar: o que é a alimentação para mim? Né? O que é uma alimentação saudável? O refrigerante sempre fez parte, né, da minha cultura alimentar, ou ele foi incluído e de repente eu estava ali consumindo todos os dias e eu nem refleti sobre aquele consumo, né? Será que realmente o leite me faz mal? Então, é indispensável que você vá até o nutricionista para ele fazer uma avaliação nutricional e ele realmente investigar, porque tem gente que fala, mas eu tomei leite e passei mal, aí eu vou tirar.
né? Mas ele não fez ali nenhum acompanhamento, né, nutricional para saber se realmente ele tem aquela sensibilidade, ele tem uma alergia, né, ou ele tem uma intolerância e assim por diante. Como funciona lá no o seu atendimento, no seu escritório? Por exemplo, sou um paciente seu, fui te procurar para ter uma alimentação mais saudável. Eu não sei se eu tenho diabetes, eu não sei nada sobre mim. Isso é fato, isso é fato. É fato. Chico, nós somos consulta aqui. Eu não tô Inventando, né? eu não sei nada sobre mim. Eu sou um paciente real, pronto. Pronto. Quais são os procedimentos? Eu sei que eu me alimento de uma forma, às vezes, errada. É a farinha. Não sei se isso também vai acarretar. Kiko, eu como nada muita farinha. Então, como assim, muita farinha. você falou. E eu jogo tudo junto. Você falou da farinha, né? A mesma coisa que eu falo do cuscuz, né? E tantos outros alimentos que, às vezes, as pessoas não procuram um médico, porque o médico vai tirar aquilo que eu mais gosto, né? E, novamente, eu volto a falar, a trazer essa reflexão sobre a importância da alimentação, sem terrorismo, sem medo. E como eu falo novamente, como eu já falei, às vezes a gente é necessário retirar algum alimento, mas uma das coisas que o nosso guia, né, preconiza e fala, e todos os nutricionistas batem sempre nessa tecla, é o respeito à cultura alimentar. Você imagina tirar a farinha e o cuscuz de um nordestino, né? Eu falo assim, né? Eu sou uma capixaba, você sabe, eu nasci e fui criada no Espírito Santo. Claro, vivi 21 anos da minha vida lá, tenho os meus hábitos alimentares, né, que a gente absorve, né, do ambiente que a gente vive. Isso varia de região para região. Exatamente, varia de região para região, e o nosso guia alimentar, ele respeita muito isso, né? Então, às vezes, a gente dá tanto valor a um produto de fora, né? Por exemplo, né, o sal do Himalaia, ele é caríssimo. E as pessoas falam, Steny, mas esse sal eu vi na internet que ele tem muito mais nutrientes. Mas a quantidade de sal que a gente deve consumir no dia a dia é muito pequena. E nós temos um sal aqui, regional, sal, né, do Rio Grande do Norte, que cumpre com o seu papel nutricional, né? E o consumo de sal deve ser bem pequeno. E aí, todos os dias, nós nutricionistas, nós falamos sobre isso, sobre a importância de comer o alimento, né? Comida de verdade, comida que é produzida mais próximo de casa, alimentos que são vendidos na feira, pela agricultura familiar. Então, todos os dias, nós valorizamos esse alimento mais regional, local e barato. Novamente eu falo, você não precisa gastar rios de dinheiro comprando produtos caríssimos para você ter uma alimentação saudável. Então, eu sempre falo que quando chega lá no meu consultório, e até mesmo, né, nessa pesquisa, onde eu tenho passado principalmente com a pesquisa voltada para a alimentação das crianças, eu sempre falo, nutrição é comida no prato. É uma coisa que parece tão óbvia, né, tão prática, mas quando você pensa, você já conseguiu identificar que você gosta da farinha, né? Com certeza você lembra da sua mãe, você lembra da sua cultura alimentar, daquilo que você comia, né, desde criança. Eu estava falando, né, eu nasci e fui criada no Espírito Santo, com outra cultura, né? Mas eu já vivo aqui 23 anos, né? Não era muito fã de cuscuz, mas hoje é uma coisa assim que faz parte do meu hábito alimentar. Mas o seu personal... Esse daí, o meu esposo pode faltar tudo menos cuscuz, né? Então, isso é um reflexo do nosso hábito alimentar. Então, assim, tem pessoas que a gente, por algum problema de saúde, a gente vai ter que restringir algum alimento, né? Mas eu sempre falo, a gente começa a alimentação saudável, adequada, vendo aquilo que a gente gosta de comer, aquilo que faz parte do seu hábito alimentar, aquilo que faz parte da sua cultura, né? E principalmente aqueles alimentos que te dá a felicidade, que você fica feliz, né?
que você está ali se alimentando e que faz parte, então, da sua cultura econômica, social e assim por diante. E depois a gente vai avaliar, né? O que está faltando? Está faltando nutrientes, está faltando caloria, tem que diminuir as calorias, né? Você tem alguma doença crônica não transmissível? Você tem alguma restrição? O nutricionista, ele não dá diagnóstico, tá, aqui. Eu não posso olhar, né? Eu não tenho habilidade, na verdade, para olhar um exame e falar, você tem diabetes. Mas, geralmente, a gente já atende pacientes quando a gente vê ali, né, faz a sua avaliação nutricional e vê, por exemplo, o consumo em excesso de alimentos ricos em açúcar. Então, nós vamos pedir exames para avaliar. E dependendo do que esteja ali no seu exame, a gente pode encaminhar você para um profissional e ele sim dá o diagnóstico. Porém, no plano alimentar, a gente já pode fazer adaptações para você ir diminuindo, por exemplo, esse consumo, né, de açúcar. Então, por exemplo, eu já vi crianças menores de 2 anos e que elas já eram diabéticas. Né? Já chegou no consultório com o encaminhamento do endocrinologista e já ali, né, constando que aquela criança é diabética. Então, você imagina a quantidade. Fiquei Né? surpresa agora, com uma criança de 2 anos, já Exatamente, com a esse diagnóstico. quantidade ali de, né, excesso de açúcar, de carboidrato. E quando a gente vai fazer um recordatório, quando a gente vai fazer a avaliação mesmo para saber o consumo alimentar dessa criança, não foge daquilo que a gente já conhece. Excesso de macarrão instantâneo, excesso de bebidas açucaradas, né? Excesso daqueles ultraprocessados que nós já falamos aqui. Que a gente Aqueles não biscoitos também recheados, né? Exatamente. Biscoito recheado. O que é biscoito recheado a não ser gordura e açúcar? O que é um sorvete de pote a não ser gordura e açúcar? E, novamente, sabe, Kiko, nós não estamos falando, a partir de agora você nunca mais vai colocar um doce na boca, né? Não é isso. É você saber realmente a quantidade, né, que vai consumir. Então, se você, Stênia, eu não consigo viver sem o meu refrigerante. Nós vamos falar, claro. Eu não consigo viver sem o meu café e com açúcar. E agora? Então, e agora, né? Quem conhece sabe que eu sou super, mega, hiper fã do café, né? Café é um alimento, assim, maravilhoso, né? Principalmente brasileiro ama café, né? Depois da água no mundo, o café é uma das bebidas mais consumidas, né? Então, assim, eu também não tomo café completamente sem açúcar, porque nós fomos acostumados a tomar o café açucarado, né? Pronto, vamos falar agora esse café que você está tomando. Como é que ele tá para você? Para mim tá doce. Tá doce. Para mim tá o ponto, olha. Para mim, por isso que eu falei, eu tomo muito café e com açúcar. Então, como o meu paladar ele já está adaptado a menos açúcar, né? Então, mas eu faço o seguinte, eu coloco só aquela quantidadezinha que vai tirar só um pouquinho daquele amargor, só para dizer assim, ó, ele está um pouquinho adoçado, né? Então, o que eu sugiro para as pessoas que... Eu falo assim, tem gente que toma, eu não sei se é o seu caso aqui, mas tem pessoas que tomam açúcar com café, né? Eu acho que é o seu caso. Né? Mas então, assim, que você vai diminuindo aos poucos. Né? Nenhuma mudança drástica da noite para o dia vai acontecer. E é justamente isso que acontece com aquelas pessoas que começam da noite para o dia a fazer uma restrição alimentar. Elas amam refrigerante, ela não vive sem, e ela fala, a partir de hoje eu não vou tomar nunca mais. Só que aí pode acontecer dela passar uma semana sem e depois piorar e ela voltar, né, a consumir muito mais. Então, é melhor você ir aos poucos. A reeducação alimentar é assim. Né? Então, por exemplo, a gente tem a quantidade recomendada de frutas, verduras que a pessoa deve comer e consumir no dia, a quantidade de água, a quantidade de proteína, de carboidrato, de lipídios, né? E assim por diante. Então, quando vem no consultório um paciente que ele tem
o excesso de consumo de açúcar, por exemplo. A gente nunca vai cortar, eita, a partir da manhã você vai zerar. Não é isso. É você fazer uma adaptação e você ir diminuindo aos poucos. E também incluindo as frutas, as verduras, né? Que de repente você não tem o hábito, aos poucos também. Até você entrar naquela rotina que você vai falar, poxa, hoje não tem salada e eu tô sentindo falta, né? Eu vou perguntar, mas eu já sei mais ou menos a resposta. Coisa que você já falou aqui também. Certo, eu estou consumindo muito açúcar. Eu posso trocar pelo adoçante? Eita, essa é a pergunta sempre que surge, né? Há mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos 2 anos atrás, se tinha essa recomendação do consumo, né, de adoçante. Porém, com novas pesquisas, novos artigos, o mais indicado hoje é você diminuir o açúcar e não usar o adoçante. Algumas pesquisas, alguns artigos, né, conseguiram constatar, por exemplo, problemas de saúde que o adoçante pode causar. E câncer é um deles. Né? Querendo ou não, você tem ali um produto modificado. Né? Então, por exemplo, no seu caso, como você não tem, né? Eu sei que você falou que não fez exames e tudo mais, mas a priori você sabe que não tem diabetes e tudo mais, você pode, Kiko, continuar consumindo o açúcar, reduzindo. Por exemplo, lá em casa, a gente, quando eu casei, né, meu esposo também gosta muito de café, o Rony, para fazer o café, colocava 4 colheres de açúcar. Hoje a gente coloca 2, 1,5, né? Às vezes eu até faço 100 e cada um vai adoçando, né? Porque as crianças também tomam, né? Lá em casa todo mundo toma café. Então, assim, a gente vai reduzindo aos poucos. A mesma recomendação é com o sal, né? Em alguns lugares, por exemplo, não tem nem mais colocado o saleiro na mesa, justamente para a pessoa não exagerar ali no sal, né? O excesso de sódio pode, né, causar elevação da pressão e vários outros problemas de saúde. Você citou agora há pouco sobre o guia alimentar. O que você tem em mãos é um desses? Esse daqui, na verdade, é um livro que tem como base, né, o guia alimentar. Esse guia ele já recebeu vários prêmios, né? Completou 10 anos, foi lançado em 2014. E é um guia, Kiko, que ele respeita muito a questão da regionalidade. Né? O que come no sul é diferente do que come no nordeste, do que come no norte, né? E respeitar essa cultura, porque o Brasil ele é muito grande e a gente tem, então, essa diferença do consumo alimentar em cada região. Né? Como eu falei aqui, a gente vem sempre falando do cuscuz, né? O cuscuz é o hábito alimentar do nordestino. Né? Quando a gente fala nós, a gente vive logo falando de cuscuz e ovo. Exatamente. Né? E assim, você não vê em outra região essa valorização do cuscuz como é aqui. Então, se você for lá no Espírito Santo, é a moqueca capixaba, né? Se você for no sul, já é outro alimento. Então, esse guia, ele é necessário para pautar, então, as políticas públicas, para pautar, então, esse respeito à regionalidade. Então, hoje você tem, por exemplo, a merenda escolar. Já pensou se você colocasse a merenda escolar única para o Brasil todinho? Era. E mandasse cuscuz com ovo lá para Santa Catarina, por exemplo? Com certeza eles iriam estranhar porque não faz parte do seu hábito alimentar. A mesma coisa é se mandasse para cá, um exemplo, chimarrão, né? A gente ia achar estranho porque o nordestino ele não consome esse alimento porque não faz parte do seu hábito alimentar. Então, o nutricionista, ele tem essa visão do alimento não só como nutriente, não só como caloria, mas respeitando quem é o Kiko, né? O que ele gosta, onde ele nasceu, o que ele pode consumir. Eu não vou passar para você comer, olha, Rodrigo, a partir de hoje você vai comer o salmão que vem lá da Noruega. Noruega. E aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir seguir o plano, porque, primeiro, não faz parte do seu hábito alimentar, né? Seus pais não comeram aquele alimento, né? Não é um alimento que você vê na mesa, né? E sem contar que é um alimento caro. Tocou num assunto bem interessante, essa questão. Alimentos caros.
Eu posso? Eu consigo? Respeitar a cultura alimentar é respeitar o contexto alimentar, o contexto social e o contexto econômico. Por que o consumo de ultraprocessados vem aumentando nos últimos anos? Principalmente porque é acessível, mas também porque é muito barato e a durabilidade é maior. Então, por exemplo, a pessoa fala, mas a alimentação saudável é muito caro. Eu falo, minha gente, com R$ 20 você vai na feira, né? Você vai até a feira e você consegue comprar uma quantidade considerável de verdura, de frutas, de legumes, né? Mas a pessoa pensa assim, se eu comprar uma penca de banana por R$ 5, daqui uns dias ela já vai estragar, se você não Tem que consumir. consumir logo. Tem que consumir logo. E um pacote de biscoito recheado com menos de R$ 1, você compra e a durabilidade, que a gente chama de tempo de prateleira dele, é bem maior. Então, a mãe, às vezes, eu sei que, às vezes por correria, às vezes porque ela não consegue ir à feira, às vezes por questões econômicas, né, como a gente está colocando aqui, vai ser mais fácil para ela e mais barato consumir aquele produto a longo prazo. E aí, novamente, eu falo sobre a importância da gente também avaliar o contexto econômico de quem está ali na nossa frente, né, do nosso paciente, né, para avaliar realmente o que ele pode consumir. E, Rodrigo, tem uma variedade muito grande de produtos naturais e que são baratos e que a pessoa pode consumir. Claro que ela vai precisar de um tempo maior, né? Você para ir à feira, você para ir ao supermercado, para planejar o que vai consumir, para preparar, vai ser muito mais trabalhoso do que você sentar e abrir um pacote de biscoito recheado. Ou você pegar um macarrão desse instantâneo, que lá no pacote, né, a gente comprou essa ideia, com 3 minutos ele fica pronto. Eu falo, gente, mas o macarrão normal com 5 minutos, ele está pronto. Mas colocaram na nossa cabeça que aquele é mais rápido, né? E aí as crianças adoram, porque vem com um personagem infantil, vem com um desenho, né? E esse apelo que se tem também a esse produto ultraprocessado. Mas eu bato novamente na tecla. É muito importante a gente lembrar que uma alimentação adequada e saudável, ela dá sim para qualquer classe social. Então, no caso, como você falou para mim agora há pouco, adaptação. Diminuindo, diminuindo e mudando um pouco aquela alimentação. Vai chegar um momento que você não vai sentir mais eita, eu não consigo mais tomar aquele café tão doce porque eu já me acostumei. E assim é com qualquer hábito alimentar. Isso. Se aos poucos você fala, pronto, eu não vivo sem o biscoito recheado. Ai, minha criança já se acostumou. Então você deixa para aquele momento específico, né? Ai, Stene, mas eu adoro comer, adoro tomar um café bem docinho. É gostoso? É. Mas você sabe que pode estar te fazendo mal. Então, você vai diminuindo aos poucos. E Kiko, você tem que dar uma passadinha lá no consultório, né, Nel? Para a gente avaliar isso daí. Fazer uma né? avaliação. Vamos avaliar isso daí. Vamos avaliar todo esse combo aí. Alimentação para criança. Nós estamos no mês de agosto, é o mês dourado. Isso. O que você tem a falar sobre o mês dourado? Pronto. Inclusive, como foi citado, o mês do nutricionista. Isso. O chamado Agosto Dourado, Kiko, na verdade é uma forma, né, que o Ministério da Saúde fez para promover o aleitamento materno, né? O tão famoso leite materno, leite do peito, né, que é o primeiro alimento que a criança recebe. Nos últimos anos, pela correria, pela inserção da mulher no mercado de trabalho, né, por falta de apoio, por falta de pessoas para ajudar, tem diminuído a quantidade de crianças que são amamentadas. Né? E o leite materno ele é muito importante para o desenvolvimento da criança, não só da criança, como da mãe. Então, agosto foi escolhido como o chamado, né, Agosto Dourado, como um mês para que principalmente os profissionais de saúde possam falar sobre a importância do aleitamento materno. A gente ouve muito ainda mitos
sobre o aleitamento materno, sobre o leite produzido pela mãe, né? Mitos? Mitos. A criança fica dengosa, né? Atrapalha o emagrecimento. Cada dia a gente ouve, né, absurdos sobre amamentar, né? E nós, profissionais da saúde, nós nutricionistas, né, nós sempre falamos sobre a importância desse primeiro alimento, né? Um alimento que protege contra doenças, um alimento que ajuda no desenvolvimento cognitivo e bucal da criança, aumenta o contato, o afeto, né, do corpo a corpo ali da mãe com o filho, Eu né? sempre comento com a Cristina, pense numa cena muito bonita, é essa cena, a criança Amamentada, né? sendo amamentada ali, e o olhar fixo no olho da mãe. É muito bonito isso. Então, e aí você vê a quantidade de mulheres, infelizmente, sendo desencorajadas a amamentar, né? Porque o bico do peito vai doer. Porque eu vou ter que acordar muitas vezes, né, para dar de mamar. Porque eu acho feio. Porque minha mama nunca mais vai ser a mesma, né? A pressão estética, infelizmente, né, sobre a mulher, e muitas vezes mesmo a falta de apoio, né? Homem, compra aí uma fórmula leite e dê esse menino, né? Mas, na verdade, por trás ali de um leite, nós temos muito mais do que alimento. Nós temos um alimento, sim. O leite materno, que tem tudo aquilo que um bebê necessita para estar bem nutrido e bem alimentado. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e a Sociedade Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? O leite materno é um dos melhores alimentos para o bebê. Claro que tem exceções, né? Tem hora que, por algum motivo, avaliado pelo médico, infelizmente a mãe não conseguiu, a mãe teve algum problema emocional, não conseguiu produzir o leite. Então, isso quem vai avaliar é o profissional de saúde, né? É o pediatra, é o ginecologista, né? O obstetra que acompanha, né, aquela mãe. Mas na maioria das vezes a gente não tem problema nenhum. A criança já nasce preparada para ser amamentada. A mãe tem que ser encorajada para iniciar, né, esse processo que às vezes é tão natural e as pessoas começam a colocar tabus, né? Esse menino chora muito porque o seu leite é fraco. A criança chora porque ela chora. É a única forma que ela tem, né, de se expressar. E o leite materno é carinho, como eu disse, né? E você falou muito bem. Eu tenho uma foto amamentando, né, o Ravi, que foi você que tirou, né? Eu acho aquela foto também assim, que pegou um momento mágico. Eu acho que uma das partes mais felizes para uma mulher é esse afeto, aquele olhar, né, da criança, que penetra realmente na alma, aquele contato de afeto, de carinho, né, de estar ali o contato entre mãe e filho. Ali ele tá sei lá o que é Uma essa conexão, é uma conexão muito né? forte ali e a mãe ali, vocês que são mães, você, minha esposa, minha mãe, um grande abraço para minha mãe, é uma guerreira para mim também. Vou contar uma experiência. Quando eu estava, né, estudando nutrição, a minha professora, a Gabi, hoje, né, uma grande nutricionista também, minha amiga, né, a Marília Gabriela. Então, a Gabi me prestou um livro e eu nunca esqueci de uma parte onde era uma equipe médica avaliando uma criança, né, que chegou no ambulatório, né, lá no consultório, e essa criança não pegava o peito e só chorava, e a mãe, né, desesperada. E aí, quando começaram a fazer a avaliação, assim, eu era lendo o livro e chorando, né? O médico, o pediatra, constatou que a criança não pegou o bico do peito porque não havia ainda o contato ocular com a mãe. Olha aí. Por algum motivo, que lá no livro não relata, né? A criança não tinha essa conexão, não tinha criado esse elo, essa conexão. Interessante. Percebendo isso, o que o pediatra, né, fez junto com a equipe médica? Tinha uma psicóloga e uma nutricionista.
Então ele pediu para a mãe segurar o bebê, contar a história, olhar, e até que aquela conexão fosse aumentando aos poucos. Então olha aí que interessante, o problema não estava no bico do peito da mãe, na falta de Da leite da falta de leite, mãe, não. que o leite não era a falta realmente, né, de conexão. A gente sabe que eu, né, como mulher, tenho 2 filhos, né, a Cristina, sua esposa, a gente sabe do turbilhão de emoções que a gente tem ali, quando a gente principalmente o filho de primeira viagem, né, a gente não sabe direito como vai ser, né, pai do céu, será que eu vou dar conta, né, e as noites de sono, as mudanças, né, hormonais, tudo isso acontece naquele período que a gente chama de puerpério, né, que é o período que a gente, né, acabou de dar à luz, né, acabou de parir, e a gente tem ali aquele universo de emoções ali. Então, se eu vou conseguir amamentar, se o meu filho vai estar bem nutrido, né? Será que esse leite é forte? Será que esse leite dá conta mesmo? E é justamente daí que surgem esses tabus, A né? Cristina que diga, né? Então, principalmente a mãe de primeira viagem, mas todas as mães, né? Na gravidez do meu primeiro filho, né? Da minha filha, foi super tranquilo amamentar. Já do Ravi, eu tive um pouquinho de problema para amamentar, porque a produção de leite foi muito grande. Eu tive que procurar, né? O Ravi nasceu no Espírito Santo, eu tive que procurar lá o banco de leite, e eles me ajudaram muito. Então, assim, hoje nós temos nos postos de saúde profissionais para justamente ajudar essas mulheres com dificuldade de alimentação, a amamentação. Nós temos aqui em Arapiraca o Banco de Leite, né? É um programa, Kiko, assim, muito especial, justamente não só para dar apoio para que essas mulheres possam amamentar, mas também para que outras mulheres possam amamentar os seus filhos através da doação, né, do leite materno. Então, o Agosto Dourado, ele é para promover o aleitamento materno, mas fazer com que também as pessoas possam conhecer sobre a importância desse trabalho do banco de leite, para que mulheres que têm uma produção maior, então não vai atrapalhar, né, a amamentação, a alimentação do seu filho, possa também doar o leite para esse banco, onde fica disponível ali, principalmente para aqueles bebês que estão internados, né, aqueles bebês que de repente aconteceu algo que a mãe não pode amamentar e essa criança ficou internada, por exemplo, e aí esse leite é destinado para esses casos, né? Eu falei agora há pouco a Cristina quem diga, porque o Heitor foi amamentado até os 11 meses, não é isso, Cristina? Só leite materno. Só leite materno. Vocês acompanharam ele pequenininho também, tá? O Dragon. Só leite materno. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o guia, a recomendação nutricional, né, recomenda a amamentação exclusiva até os 6 meses. Até Então, 11. você... então, Até até 11. mais, né? Então, assim, hoje... Stênio, mas ele não vai se sentir sede, não vai precisar... Não É precisa. completo. O leite materno tem todos os nutrientes que um bebê necessita para ser alimentado. Após os 6 meses, aí pode-se dar a introdução alimentar. Você, aos poucos, né, com a orientação do nutricionista, você pode, aos poucos, ir oferecendo outros alimentos. Lembrando que tem alguns alimentos, por exemplo, não é recomendado açúcar para menores de 2 anos, não é recomendado sal até 1 ano, não é recomendado mel antes dos 2 anos, né, porque aí a gente tem, então, algumas especificidades, né? Então, esses alimentos não pode até essa idade. Então, por exemplo, a gente vê consumo de bala, doces, com, às vezes, bebês. Né? Criança de 3 meses, 4 meses, né? Consumindo suco de caixinha, consumindo aqueles iogurte, né? Ultramente, né? Processados, cheios de corante, de açúcar. Então, até os 6 meses, o leite materno é um alimento completo para qualquer criança. E você não precisa de chá, você não precisa, né, de água, a não ser algum
bebê ou algum problema com a mãe, e aí quem vai avaliar, né, é o pediatra. E assim, claro, nesses momentos é onde a gente tem a indicação das fórmulas, né, do leite, né, em lata. Mas o que eu sempre digo, o leite materno também tem um outro lado muito importante, que é justamente o custo. Ele não custa nada, ele é gratuito. Então, tem formas, sim, da gente começar a promover, né, para que os homens, né, as famílias, os postos de saúde, nas igrejas, em todos os locais, a gente possa falar mais sobre a importância, né, do aleitamento materno, né, desse leite, desse alimento que salva vidas, né, que é um alimento completo. Como eu já falei aqui, não é só um alimento que vai nutrir, mas é esse afeto, né, esse carinho, ajuda no desenvolvimento cognitivo, bucal da criança, protege contra doenças, né? E para a mãe também tem benefícios para a mãe? Tem muitos benefícios para a mãe. E ajuda aqui até a mulher voltar ao seu peso normal. Então, eu já ouvi, por exemplo, que você vai ter que tirar o peito, porque senão você não vai emagrecer. Né? E não tem nenhum estudo, não tem nenhuma relação do aleitamento materno e a obesidade. Claro que às vezes acontece uma pressão pelo, eita, eu queria voltar, né, ter aquele corpo que eu tinha antes, mas tem muito mais a ver com a mudança ali. Você antes tinha tempo, né, para você, para ir para academia, era só você, e agora você tem uma criança para cuidar e o seu tempo fica mais, né, limitado. E por isso, novamente, a importância de uma rede de apoio, que você possa, que a sociedade, os maridos, né, a família possa ajudar, que essa mulher também possa ter a sua vida, ter o seu autocuidado, né? Cuidar de si, cuidar da alimentação, mesmo agora tendo uma criança, né, para cuidar. Então, a importância também aí do papel do pai, né, do pai estar junto, estar presente, da família, né, estar ali como rede de apoio, até mesmo, às vezes, uma coisa tão simples, não sei se a comadre já passou por isso, mas assim, quando a gente está ali, acabou de parir, né? Acabou de dar à luz, você está com uma criança ali que você não sabe como é que você vai lidar com aquela situação. Às vezes, lavar o cabelo, tomar um banho tranquilo, é algo que você não consegue fazer mais, né? Então, eu lembro uma vez de um relato. Pronto, eu ia falar justamente isso. Eu já ouvi um relato de uma mulher que ela disse assim, Stênio, às vezes eu só queria pentear o cabelo. E não tinha ninguém para dar aquele apoio, para ficar com aquele bebê um pouquinho ali, para você, como eu brinco assim, para a alma voltar para o corpo, né? Para você ter um momento para você tomar banho, né? Pentear o seu cabelo, se arrumar, colocar uma roupa bonita, nem que seja para ficar ali deitada na cama, amamentando, né? Cuidando, né? Naquele momento que é tão importante para o bebê e para a mulher e para a família toda, do modo geral, né? Então, promover a alimentação saudável também é promover o aleitamento materno, né? Ajudar essas mulheres que podem e precisam amamentar. O que te levou a gostar por essa profissão? O que te inspirou? Você sempre gostou de cozinhar? Como é essa? Explica pra gente. Essa é uma pergunta muito bacana, né? Não, eu nunca. Eu passo um bom tempo sem gostar de cozinhar, né? Mas, na verdade, assim, a alimentação saudável sempre fez parte da minha vida, porque a minha mãe, a minha família, né, de um modo geral, a minha família tem muita gente que gosta de cozinhar e sempre gostou de uma alimentação saudável. Então, a minha mãe, assim, é uma cozinheira de mão cheia. A minha mãe cozinha, eu falo assim, como a minha mãe pode transformar um negócio tão simples em algo tão, né, tão gostoso. E assim, depois que eu fui morar sozinha, eu passei a dar mais valor à alimentação, né? Mais consumo de frutas, verduras, isso sempre fez parte, né, sempre fez parte da minha realidade. A nutrição, ela entra na minha vida depois que a minha irmã teve um câncer, né? Então, assim, o meu irmão, ele nunca tinha feito uma universidade, uma faculdade, e aí eu, percebendo ele ali querendo cuidar da minha irmã, né? Minha irmã, ela já vai fazer, o ano que vem faz 10 anos que ela faleceu no câncer do útero, e
no período que ela descobriu o câncer, o meu irmão começou a estudar muito para ajudá-la, né? E meu irmão, assim, foi um super parceiro da minha irmã, justamente por tentar entender o que era melhor ela comer, né? Para melhorar, né? Dar uma qualidade de vida muito maior para minha irmã. E aí um dia eu falei, irmão, por que a gente não faz, né? Por que você não faz nutrição? Aí ele fala: "Ah, Stênio, eu nunca, né, fui muito inteligente, eu acho que faculdade não é para mim". Falei: "Você já é praticamente um nutricionista autodidata, né". Assim, ele estava, né, estudando mesmo a fundo para dar uma melhor qualidade de vida e principalmente uma alimentação melhor para minha irmã. E aí então surgiu a oportunidade, né, de fazermos nutrição, e eu sempre incentivando ele. E o outro lado é que a minha mãe, ela sempre teve um sonho de ter filhos formados na área da saúde. Lá em casa, ninguém foi para essa área, né. Meu irmão foi para a área da administração, né, minha irmã foi, estudar para cuidar de criança, e eu vim para a área, né, da educação, né, sou professora há 20 anos. No outro momento que eu vim aqui foi justamente para falar, né, sobre educação, e aí então surgiu essa oportunidade, eu falei assim: "Por que não realizar o sonho da minha mãe?". Então eu falei assim: eu acho que é esse caminho que eu vou tentar convencer o meu irmão para estudar". Então eu falei com ele, eu falei: "Juninho, vamos realizar o sonho da mamãe? Nem que seja para a gente pegar só o canudo, como dizem, né, o diploma e entregar na mão da mamãe". E acabou que gostamos, gostamos muito dessa área. No meu caso, Kiko, assim, a nutrição, ela não deixa de ser, eh, uma professora ensinando e explicando sobre alimentação saudável. Então, sobre como se alimentar melhor, né, e assim por diante. Então não fugiu muito daquilo que eu já faço como professora. Educadora. Exatamente, como educadora. Quem, né, me acompanha aí como professora, sabe que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é me comunicar, é conversar, é estudar. E a nutrição, a base dela é isso, né? É a ciência, é estudo. Todo dia nós temos, né, algo novo dentro da nutrição para orientar, né, para promover e assim por diante. Então, o principal papel do nutricionista é esse, é a promoção da saúde, né? É promover a saúde, não é restringir, não é provocar o terrorismo nutricional, não. É mostrar que é possível você fazer algumas adaptações, viver saudável, comer a comida da sua mãe, comer o que você gosta e com equilíbrio, né, com adaptações. E sobre tudo isso que você acabou de falar, você ter uma mensagem, passar uma mensagem para aqueles, para mim também, Né, nesse mês, e ao mesmo tempo, nesse mês, né, de agosto, que é o mês dourado, e ao mesmo tempo também é uma mensagem que a gente passa para o pessoal aqui, sobre uma mensagem de superação, sim. mensagem de vida, mensagem de daquilo que você pode ser o que você quiser na sua vida. Exatamente. Eu sempre falo, né, eu vou primeiro falar essa questão, né, dos estudos, né, onde eu vou, que eu sempre falo da importância da gente valorizar a educação. Hoje é muito mais fácil, a gente tem muito mais acesso, né, ao estudo, né, você ter uma formação, você ter uma universidade, né, você pega o exemplo dos nossos filhos, né, hoje é muito mais fácil para eles terem estudos do que nós tivemos, né, há alguns anos atrás, né. Eu para a minha primeira universidade que eu fiz, eu tinha que trabalhar e estudar, né? E essa não é a realidade hoje, por exemplo, da minha filha, né? Então, assim, juntamente com a questão do estudo, do esforço, você pode ir além e conseguir aquilo que você quer. Eu sei que para alguns é muito mais difícil, né? O caminho para alguns é mais fácil, infelizmente o caminho para outros é muito mais difícil. Mas eu falo assim, mas ele não é impossível, né? Se você me falasse há 10 anos atrás que eu chegaria a ter 2 universidades, eu ia dizer: "Isso é Longe de mim, né? não, isso, né, isso é mentira". E hoje eu estou muito feliz que, além de ser professora, né, sou graduada em geografia, né, esse ano fiz 20 anos de sala de aula, 20 anos de educação.
Me formei, né, em nutrição, me especializei em fitoterapia, resolvi retomar minha minha pós-graduação em materno-infantil, que é uma área, né, que eu gosto muito. Trabalho ultimamente, né, nesses últimos meses, com pesquisa voltada para o SUS, né, o ENANI, que é o Estudo Nacional de Alimentação Nutricional Infantil. Esse estudo está sendo realizado em 126 municípios, e aqui, né, em Alagoas, está sendo realizado em Maceió e em Arapiraca, para fazer um levantamento, né? O objetivo do estudo é fazer um levantamento sobre obesidade infantil, né? Sobre como está a alimentação das nossas crianças e, a partir disso, promover novas políticas públicas, né? Então, hoje, eu estou muito realizada como professora, como nutricionista, e o recado assim que eu deixo é: não deixe de sonhar. Tem uma música do Milton Nascimento que eu sempre uso na nutrição, quando eu quero postar, né, minha foto como nutricionista, que ele diz que os sonhos não envelhecem. Então, se você tem um sonho de ser alguma coisa, né? Se você sonha ainda quando eu era criança, eu tinha esse sonho, e esse sonho lá no fundo ainda permanece, né? Tire forças, faça o planejamento, veja a forma, né, para você realizar aquele sonho. Porque não tem algo melhor do que você estar realizado trabalhando com aquilo, não só que você gosta, mas que você tem habilidade para fazer. Eu não conseguiria trabalhar em um local que eu tivesse que ficar atrás do computador sem falar com ninguém. Não é, não é minha praia. Nós que gostamos da comunicação, né, Kiko? A gente gosta desse trabalho com o público, gosta de conversar, gosta de orientar, gosta né, de se expressar. Então, eu sempre falo, até mesmo com os meus alunos, né? Procure profissões, não só que você gosta daquilo, não, mas o que eu tenho habilidade para fazer? Hoje eu sei desenhar, será que tem alguma profissão que eu possa adaptar isso para eu ter aquela profissão? Eu não gosto de lidar com o público, então não faça um concurso, por exemplo, para você trabalhar num posto de saúde, numa Caixa Econômica Federal, em algum serviço que você vai ter que lidar ali com o público. Então, identifique primeiro, né, o que você gosta. E eu sou muito feliz, Kiko, como nutricionista, como professora, nesses últimos anos, né, ajudando as pessoas a viver a sua melhor versão, né, ajudando famílias a priorizar o momento da comida, né? Ter tempo. A gente tem ultimamente comido com o celular, assistindo, né? Não prestando atenção no que a gente come, não conversando. Então, a nutrição, ela é isso. Ela, como eu falo, não é só nutriente, não é só caloria. É o momento, né? É o estar junto, é o mastigar, é prestar atenção nas texturas, nos sabores, né? E cozinhar também faz parte disso. Não se alimenta bem quem não sabe cozinhar. Vai ficar refém. Eu sou um grande profissional em água quente. Não é isso, Cristina? A Cristina deu um grande profissional em preparar uma água quente e matar um ovinho. Meu amigo, não tem para ninguém não. Kiko, a partir daí, né, o nosso guia, a gente está falando muito, né, porque eu sou assim uma fã apaixonada pelo nosso guia de alimentação da população brasileira, porque ele fala sobre isso. No guia, ele tem os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. E um dos passos que eu sempre falo, como professora, como nutricionista, como cozinheira, é desenvolver habilidades culinárias. Desenvolver habilidades culinárias não é você ser um masterchef e agora eu vou pegar um... Não, é esse básico do todo dia que funciona. Então, por exemplo, a gente observa que as crianças não estão aprendendo habilidades de cozinhar. Que isso era passado, né, de mãe, dos filhos, né? Como eu falei, eu nunca gostei de cozinhar, mas a minha mãe ensinou, né? A minha mãe ensinou. Aí chegou um momento que eu fui morar sozinha, que eu falei, epa, eu vou precisar agora daqueles
né, daqueles ensinamentos da minha mãe. Então, começa com o básico. Hoje você não vai, eu nunca cozinhei, hoje eu vou fazer um feijão. Não. Você começa pelo ovo mexido, lavando um tomate, higienizando um alface. E a partir dali você vai, então, inserindo aquelas mudanças. E o guia ele fala sobre isso, sobre a importância de desenvolvermos habilidades culinárias, de comermos juntos, de comer em companhia, de prestar atenção, de mastigar. Quantas vezes a gente come tão rápido que a gente não lembra do sabor, da textura, quando viu, engoliu, eu tenho que ir trabalhar. Né? E isso também faz parte de uma alimentação saudável. Comer devagar, prestar atenção no que come, não comer assistindo, né, televisão com um tablet, com um celular, o que a gente chama, né, não comer com distrações, principalmente as nossas crianças, os nossos adolescentes. Nesse mês especial, mês de agosto, mês do nutricionista, e o mês dourado, que falando sobre a amamentação, né, das mães com os filhos, e você, esposo, né, apoie, não é isso? Exatamente. Como foi citado aqui, a mãe precisa muito do apoio, principalmente do esposo. Infelizmente, os dados, né, que a gente tem é da falta de participação dos maridos, né, dos homens, né, na formação aí da sociedade. E, por um outro lado, né, nós temos que promover, né, fazer com que, vamos chamar, né, vamos promover essa participação dos homens também a favor do aleitamento materno, né? Aliás, né, nós lembramos todos os dias que pai é aquele que está ali do lado, né? Aquele que ajuda, aquele que acompanha, né? Então, às vezes, aquele momento ali que o pai pega o filho para a mãe poder ficar um tempinho para tomar um banho, lavar o cabelo, né? Principalmente logo depois, né, que a mãe tem ali o bebê, é muito importante. E é importante também, Kiko, para que os homens possam também desenvolver essa conexão. A gente fala muito, né? Eu sei que às vezes a gente fala muito sobre a conexão da mãe, a conexão da mãe, a mãe, né? Mas é importante também, e é super necessário, essa conexão do pai com o bebê, do pai com a criança, da participação daquele momento. A gente acaba dando mais protagonismo para as mulheres, né? Justamente porque, né, a mulher pariu, a mulher às vezes faz uma cesárea, precisa de mais cuidado, mas a gente também tem que promover essa conexão, esse afeto, esse carinho dos pais para com os filhos, né? Para que os homens defendam também a amamentação como um momento crucial para a formação das crianças, né? Para a formação do seu filho, para o desenvolvimento do seu filho. E aí eu faço um apelo, Kiko, também às pessoas que vão visitar as mulheres que tiveram bebês, né? Eu sei que é um assunto muito delicado, mas é muito importante a gente falar sobre isso também, que isso também interfere na amamentação. Às vezes a mulher já está ali cansada, às vezes a mulher já está ali, né, como eu falei, né, com essas mudanças todas hormonais, e aí vem uma visita inesperada querendo tomar um café da tarde, sendo que a mulher não teve nem tempo para si, né? Então, evitem nos primeiros meses visitar um bebê, evitem tocar, né? A gente tem casos de bebês que tiveram contaminação com algum herpes, com algum vírus, justamente porque a pessoa foi lá, a mão não estava lavada, encostou naquele bebê, e respeitar também o momento ali do casal, né? O momento da família, para ela se adaptar melhor a esse momento novo que é a chegada de um bebê. Stênio, mais uma vez, nosso muito obrigado aqui pela sua visita novamente, mas como da outra vez também, hoje não ia ser diferente. Ai, que você já recebeu um pouco diferente isso aqui, mas vai aqui outra plaquinha. Muito obrigada. Pode ser de mesa. Em nome de Mãos Talentosas, Ateliê Mãos Talentosas, nosso parceiro Gilson. Gilson, nosso muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, parceiro. Obrigadão. Centro de mesa com a nossa marca e um bloco de notas. Gente, hoje eu vou também, sair cheio de lembrancinha. Também de Mãos Talentosas. Que chique. Muito personalizado obrigada. com a nossa marca também, certo? Certo. Muito obrigada também, Kiko, né? Mais uma vez, é muito bom
estar aqui, obrigada pelo convite. Muito bom ter essa oportunidade para a gente falar sobre a nutrição sem terrorismo, sobre a importância de promover o aleitamento materno e sobre o Dia do Nutricionista, né? Esse profissional tão importante para a sociedade, mas importante também para que a gente possa ter um Brasil onde todos tenham acesso à alimentação, né? Promover a alimentação de forma adequada e saudável. Obrigada também, né? Pelos brindes. O outro está lá em casa, né? Está lá na minha estante, vou colocar esse. Tem mais um, vou cara, usar, obrigado. né? Vou usar esse também. E muito obrigada pelo convite, pelo carinho. É isso, a nossa família quem agradece a presença de vocês aqui, e só agradecer de verdade. Mês do nutricionista, mês dourado, que é incentivo à amamentação, não é isso? O nosso muito obrigado a cada um de vocês que nos assiste aqui mais uma vez. Caso você não seja inscrito, vai lá, se inscreve no canal. Digo e repito, é totalmente de graça, não paga nada. E vamos mandar também um forte abraço aqui novamente para os nossos apoiadores. Vamos falar aqui de i9 Motos. Digo mais uma vez e repito, a i9 Motos está com super promoção, fazendo a troca de óleo. Você está concorrendo a uma Pop 0 km lá na i9 Motos. Falar também de Falco Uniformes Esportivo, nosso parceiro Fábio. Nova Era Fotografias, falando de parceiros, falando de Cristina, eu tô falando de Ícaro, Heitor. Essa é boa e eu recomendo. É boa, eu recomendo, né, compadre? Farmavida, a sua farmácia de manipulação. Ateliê Mãos Talentosas, tá aqui, apresentaço de Ateliê Mãos Talentosas, nosso parceiro Gilson. Rodrigo Joias, o nome já tá dizendo, né? Rodrigo Xará. T-Burgers, esse é do meu irmão, Tiago. Fiel Trendes, e roupas e variedades, nosso parceiro Felipe. E Bom Sabor, bolos, Bom Sabor, que nós vamos provar aqui um bolinho de banana. De banana. Que delícia. Você mal sente o açúcar desse bolo, viu? Muito bem. Tô mentindo. Já tá aprovado. Tá aprovado. Se não provou, vai provar agora. Vizinho lá dos seus pais. Isso, Rua Brasília. Passo lá com frequência, eu tenho meu cartão Fidelidade. Logo estarei trocando o brinde, porque já está quase completo. Olha aí, cartão Fidelidade, lá da Bolos Bom Sabor, Rua Brasília, coladinho com a Caixa Econômica Federal. Excelente, excelente mesmo, viu? Gente, mais uma vez, Stênio. Obrigado. De montar. Opa, caiu aqui. Daqui a pouco eu pego. Muito obrigado a você que nos assiste. Gente, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. No início do vídeo tá lá também o Instagram da Stênio Tavares, tá ok? Segue Stênio Tavares no Instagram e vamos que vamos. Mais uma vez, muito obrigado e tamo junto. Estúdio Nova Era. O futuro já começou. Valeu, gente. Obrigadão, viu?